pastor, amigo. Eu quero compartilhar com você uma palavra do coração de Deus sobre liderança. Todos nós hoje estamos enfrentando muita dificuldade nessa questão da liderança, porque muitos querem liderar, mas a questão da liderança parte primeiramente de um coração humilde, de um coração que de verdade está pronto a aprender, porque não existe liderança sem aprendizado. E o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, o versículo 31 e 32 diz assim: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus, pela sua infinita misericórdia, escolheu homens para que pudesse liderar o seu povo, a fim de que o reino não sofresse prejuízo. E nessa escolha, Deus vem levantando homens na história da igreja, na história do seu povo, na história daquele chamado que Ele prometeu tantas vezes, uma terra que manava leite e mel. Ele escolhe, mas Ele espera que os escolhidos de verdade estejam dispostos a aprender com Ele. Jesus chega a dizer para nós aprendermos a ser manso e humilde, Mateus capítulo 11, verso 28. E nesse aprendizado vem muitos questionamentos, muitas dúvidas, talvez muitos problemas que poderiam ser resolvidos de forma muito mais fácil se nós tivéssemos a direção clara do que fazer. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz exatamente assim, na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, o versículo 10, diz assim: portanto, tudo sofro por amor aos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória. A verdade é que liderança sem uma dedicação, um suor, um esforço, ela passa a ser apenas uma vontade, passa a ser apenas um desejo, passa a ser apenas uma ideia de que os outros devem fazer. E na verdade o próprio Jesus deixou a sua glória e veio ensinar homens a como liderar homens, veio ensinar homens a como dirigir homens, a como mostrar o caminho a homens, sendo Ele o próprio caminho. Ele chega a dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém poderia vir ao Pai se não fosse por meio dele. Mas na verdade o nosso caminho de liderança, ele passa muitas vezes por momentos de provações, por momentos de luta, por momentos de extrema dificuldade, aonde o nosso chamado sobre liderança, ele é provado muitas vezes. Olhamos para as dificuldades e precisamos olhar muito mais para Deus. A Bíblia chega a dizer que nós devemos andar olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. E o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, verso 10, portanto, tudo sofro. Esse sofrimento não é um flagelo, não é colocar a mão sobre um carro em movimento para que a roda passe na sua mão, não é bater um prego no dedo, não é dar uma martelada, mas é um sofrimento de querer, de novo, que as pessoas recebam a salvação pelo exemplo. Ser o exemplo requer esforço. Ninguém é o exemplo maior como Cristo, ninguém continua fazendo a coisa correta sem que haja vigilância, sem que haja propósito, sem que haja comprometimento, sem que de verdade haja um compromisso, porque em todo o tempo somos guiados a fazer muitas coisas, somos induzidos a termos várias decisões que podem trazer prejuízo para aqueles que nos ouvem, e isso requer vigilância. E o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu estou sofrendo, eu sofro tudo, eu guardo a minha vida, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu estou me guardando e me gastando a fim de que as pessoas que me conhecem, que me veem, possam de verdade ver que Cristo está em mim, porque Cristo em vós é a esperança da glória. E uma liderança forte, uma liderança firme, uma liderança constante, uma liderança que não se deixa levar pelos ventos da tempestade, da dificuldade, ela se torna uma liderança mais confiável. A Bíblia diz em Provérbios que se nós mostrarmos fraco,
no dia da angústia, a nossa força será pequena. Ninguém quer seguir um líder fraco. Ninguém quer ter alguém como um instrutor, um orientador, ou alguém que o dê uma direção em alguma área, se ele vê muitas fraquezas. Muitas vezes nós podemos pregar, e a maioria das vezes nós pregamos com as nossas atitudes. O mundo está olhando para nós. E ele diz assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Na verdade, nós não sofremos porque gostamos de sofrer. Nós não sofremos porque queremos sofrer. Não. Nós sofremos muitas vezes retaliações, às vezes permanecemos diante de afrontas, diante de dificuldade. E a marca essencial da liderança é alguém que é dependente do líder maior. Não existe ninguém que é líder de verdade no reino dos céus que não seja uma pessoa ligada intimamente com o líder maior. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que as ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz de Jesus e elas seguem a Jesus. Na verdade, nós só damos continuidade no que nós já aprendemos. Uma liderança coesa, uma liderança forte, é alguém que já aprendeu com o Mestre e está sofrendo as marcas de Cristo. E ele diz no verso 11: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Talvez seja um convite, não sei como você pode entender esse texto, mas eu entendo que o convite maior é que nós venhamos a negar a nós mesmos. O verdadeiro líder, ele está comprometido a ponto de negar a si mesmo por um bem maior. Ele nega as suas vontades, ele nega os seus caprichos, às vezes as posições que ele ocupa, ele se põe como servo, como aquele que lava o pé, como aquele que está junto, como aquele que leva as cargas uns dos outros, como aquele que não se preocupa com o que está acontecendo, se aquilo está produzindo fruto de salvação, está produzindo vida eterna, está produzindo coisas que possam ser eternamente colhidas, como a Bíblia diz, alimento que não perece, mas que permanece. Versículo 12 desse texto de 2 Timóteo capítulo 2: se sofrermos, também com Ele reinaremos. Eu não vejo um evangelho sem que haja o esforço. E as marcas da liderança do reino de Deus precisa estar ligado com o desejo de se entregar, de estar disposto a morrer, de estar disposto a se esvaziar, assim como o nosso mestre fez. Se você é um líder e não está disposto a se esvaziar, se você se intitula líder ou alguém um dia te colocou numa posição de líder e você espera que todos o obedeçam, que não haja ninguém que possa se opor a você, você está muito enganado. E o seu engano vai te levar a momentos cruciais que talvez você até desespere pelo andar da sua caminhada, do projeto que você talvez traçou, porque todo o tempo nós somos convidados a morrer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. É liderança. Se você morrer, se você se deixar se desgastar, se você deixar de verdade que tudo o que é importante para você esteja ligado e entregue aos pés do Mestre, aos pés do Senhor, com toda certeza a sua liderança será uma liderança forte. Com toda certeza a sua vida terá coisas que serão imitadas por outras pessoas. O apóstolo Paulo chega a dizer em uma das suas cartas, para que haja lembrança da sua vida, a fim de que as pessoas o imitem, assim como ele imita Cristo. Que as pessoas o copiem como ele copia Cristo. Que as pessoas o tenham como fiel, assim como ele é fiel a Cristo. Ninguém consegue produzir algo que não tem. É impossível você dar fruto se não estiver na videira. É impossível você produzir coisa boa se você não buscar da árvore boa, buscar do Senhor. E o Senhor em todo o tempo nos coloca em situações que nós venhamos,
que nós caminhamos, que nós protegemos as pessoas, a fim de que eles não tenham dano. É como se entrássemos na frente para que eles pudessem ter paz, ter alegria, e isso requer um esforço, e isso requer um pouco de sacrifício, aonde tudo isso vai culminar na glória de Deus, no esforço de ver pessoas sendo salvas, sendo libertas. Eu não sei qual é o seu caminho, não sei qual é o seu propósito, mas o melhor caminho é o de Jesus, e o caminho de Jesus me aponta para a cruz. O caminho de Jesus me aponta para o Getsemane. O caminho de Jesus me aponta para a morte, porque é lá que de verdade nós conseguimos alcançar a nossa promessa e a nossa vida eterna. A nossa esperança em Cristo é porque Ele um dia esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória que Ele tinha com o Pai para viver entre os homens, a fim de que os homens tivessem uma nova vida. É comum você dizer para as pessoas, e é comum as pessoas costumarem dizer que deixaram para servir a Cristo. Eu larguei um bom emprego, eu larguei uma boa casa, eu larguei isso, eu larguei aquilo. E eu vejo que muitas pessoas têm ficado equivocadas com isso, porque quem primeiro largou foi Jesus. Quem primeiro deixou a glória foi Jesus. Ele não deixou uma casa, um emprego, um carro. Ele deixou a sua própria glória para viver entre nós. Ele deixou toda a sua majestade, todo o seu poder para viver entre os homens. Ele sentiu fome, algumas vezes teve sede, possivelmente deve ter sentido frio, as coisas naturais que um homem sente, para que para que nós pudéssemos ter uma nova e uma eterna aliança com Deus. O maior líder me ensina que o deixar não é um sacrifício, o deixar é uma alegria, porque servir a Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Mesmo que por algum momento isso possa ser parecido difícil, no final das contas, no final de tudo, você vai dizer: valeu a pena, porque o que eu perdi é muito menor do que tudo que eu ganhei. A majestade, a presença de Deus, ser canal de Deus é algo que ninguém pode comparar. Se você pegasse tudo o que você pudesse adquirir no mundo, você nunca poderia comprar a presença do Espírito Santo e a alegria de viver eternamente com Deus, sabendo que Ele mesmo nos garante a vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa de verdade meditar nessa palavra. Nada é tão valioso que não possa ser deixado por amor a Cristo. É tempo de voar.